salvaguarda. Né? Alguma mensagem que o irmão David deu aqui, do resumo trimestral, também está associado a este capítulo. Primeiro, o nosso texto bíblico aqui nós encontramos é Isaías 8:20. Ele diz: a lei e ao testemunho, se eles não falarem segundo esta palavra, não haverá manhã para eles. Então, nós aqui encontramos que o povo de Deus é encaminhado às Santas Escrituras. Somos convidados nós a viver na base de Santas Escrituras, como a salvaguarda contra a influência dos falsos ensinamentos do poder de Satanás. Né? Então, nós encontramos que Satanás ele emprega todo o artifício possível para impedir que os homens obtenham conhecimento da Bíblia. Então, o irmão David dizia que algumas igrejas, até as pessoas não têm acesso à Bíblia, só dependem daquele que está à frente, dar algumas orientações, e a pessoa deve viver na base daquela orientação. E aqui encontramos que o anticristo vai operar suas obras maravilhosas à nossa vista. Né? Então, onde nós encontramos que pessoa alguma, se não ser fortalecido pelo Espírito Santo, e se não for fortalecido pelo Espírito Santo com as verdades da Escritura, poderá resistir a esse último conflito. Nós sabemos que estamos num grande conflito entre o bem e o mal. Então, se nós não estivermos fortalecidos com o Espírito Santo, não vamos vencer, não vamos resistir a esse conflito. Encontramos que por exemplo, nós encontramos que Jesus Cristo, antes da sua crucificação, ele primeiro informou aos discípulos que ele haveria de ser morto e haveria de ressuscitar. Né? Mas nós encontramos que os discípulos, por mais que eles tenham aquela informação que Jesus tinha dado, no momento da prova, os discípulos, eles perderam, quer dizer, como posso dizer, fugiu-lhes essa promessa. Fugiu-lhes esta promessa. Então, assim, nas profecias do futuro, isso também acontece aos nossos dias. Onde? Aqui diz o seguinte: assim nas profecias do futuro se patenteia diante de nós, claramente como se revelou aos discípulos pelas palavras de Cristo. Aquilo que aconteceu com os discípulos também está acontecendo conosco nos dias de hoje, porque o Satanás vigia para impedir toda a impressão que faria sábios para a salvação, e o tempo de angústia encontrará sem devido preparo. Da mesma forma que os discípulos perderam a palavra, parece que foram encontrados desprevenidos, também vai acontecer com os nossos tempos. Se nós não usarmos a Bíblia como a nossa base, vamos ser encontrados de surpresa, porque Satanás faz esforços constantes para atrair a atenção para o homem em lugar de Deus. Ele cria sempre alguma réplica, né, para poder puxar muita massa para ele. Induz ao povo a olhar para os bispos, pastores, professores e alguns teólogos. Né? Nós sabemos que em algumas situações, algumas igrejas, conforme eu dizia, não têm acesso a estudar a Bíblia. Eles só olham aquilo que os pastores, os bispos vão lhes dizendo. E eles vão seguir aquilo que eles estão a dizer. E nós encontramos que o Satanás nos últimos dias, ele o que faz? Ele arranja uma certa dose e embute naquelas pessoas. Porque como nós vamos confiando naquelas pessoas, nesses padres, nesses bispos, tudo que eles forem a falar, estaremos a seguir. Não estaremos a confrontar com a verdade. Se eles estiverem perdidos, nós teremos que seguir. Aquelas pessoas terão que seguir aquela perdição. É a estratégia de Satanás que está a usar neste momento. Isso acontece muito para
para os romanos, né? Para os romanos, igrejas católicas. Nós sabemos que há pessoas que estão lá anos e anos, só têm que cumprir aquilo que os bispos vão orientando. Não têm acesso para ver a verdade com a própria Bíblia. Ok, apesar da Bíblia, esta mesma Bíblia, estar lá várias advertências que no futuro, por exemplo, virão os falsos testemunhos. Mesmo assim, as pessoas continuam sendo arrastadas pelo diabo. Então, mas a vida, há um trecho que diz, mas a vida é moldada pela fé. Então, nós encontramos que aquelas pessoas, a vida é moldada pela fé. Se a luz e a verdade estão ao alcance e negligenciamos de aproveitar o privilégio de ouvir e vê-las em virtude e as rejeitamos, estamos a escolher as trevas em vez da luz. Aquilo que eu dizia. Se as pessoas se limitam só em ouvir aquilo que o padre, aquilo que o pastor vai dizer, sem confrontar com a Bíblia, significa que eles estão a escolher as trevas ao invés da luz. A ignorância não desculpará jovens nem velhos, qualquer pessoa que está vivendo neste mundo. Não vai, quer dizer, essa ignorância não vai desculpar qualquer tipo de pessoa, né? Não vai desculpar, porque nós sabemos que existe a verdade e a verdade encontramos na Bíblia. Então, encontramos também, só para terminar, o primeiro e o mais dever de todo ser racional é aprender as Escrituras. Essa é a nossa obrigação. E nós precisamos sempre, essa é a primeira nossa obrigação, lermos as Sagradas Escrituras, para evitar sermos enganados com qualquer um que nós estamos a encontrar. Então, também encontramos que as tentações, muitas das vezes, parecem irresistíveis, porque pela negligência da oração e do estudo da Bíblia. Se nós, aqui estão a dizer, se nós não estivermos, quer dizer, a oração e a leitura da Bíblia tem que ser o nosso dia a dia. Se nós enfraquecemos nessas duas coisas, significa que nós não seremos capazes de enfrentar qualquer problema que formos encontrar no nosso dia a dia. Ainda já terminar. E nós sabemos que estamos vivendo num momento, quer dizer, na história, no fim da história deste mundo, onde o destino das imensas multidões da Terra está prestes a decidir-se. Nosso próprio bem-estar futuro, então, também a salvação de outras almas depende do caminho que ora seguimos. Necessitamos ser guiados pelo Espírito Santo da verdade. Todo seguidor de Cristo deve fervorosamente indagar-se é o mesmo dizer perguntar-se todos os dias: Senhor, o que queres que eu faça? Cada um de nós tem que falar com o seu Deus. O que Deus quer que eu faça? Todos os dias. Porque necessitamos humilhar-se nesses últimos dias. Porque precisamos de humilhar-se perante o Senhor, com jejum e oração. São essas duas dicas que estamos a dar agora, que nós precisamos seguir como forma de nos humilhar em frente, quer dizer, perante Deus. E meditar muito a sua palavra, especialmente nas cenas de juízo. Então, este era um mini resumo do capítulo 37.